joga na merda sozinho. Transforma um preto tipo A no neguinho. Minha palavra alivia sua dor, ilumina minha alma. Louvado seja o meu Senhor, que não deixa o mano aqui desandar. E nem sentar o dedo, o menino pilantra. Mas que nenhum filha da puta ignora a minha lei. Racionais, capítulo 4, versículo 3. Pra quem se mexe à vontade, na verdade, da frequência grave. E essa é pra quem soma no groove, é pra quem faz a sua microparte, pra que alguma micro coisa no mundo mude. Em qualquer lugar ou dia da semana, quem conhece não se engana. Eu disse essa é pra quem sabe que a diferença entre uma festa de bacana e uma festa bacana não é mero detalhe. Essa é pra tocar no baile. Essa é pra tocar no baile. É pra curtir no som, é pra seguir botando mais fogo no salão. Essa é pra tocar no baile. Tá calibrada, tá justa pra missão na pressão do sistema de som. Essa é pra tocar no baile. Ela sente que a notícia é quente e ela sabe que a batida é de responsa e o groove é de alta patente. Groovar nas ruas, nas favelas, na pista, na praça, nos apartamentos. Chega junto 100%. O tempo voa e o som segue firme na proa. Cê balança nesse groove, balança e não enjoa. Lute pelo seu direito de festejar. Festeje o seu direito de lutar na vida. Pra cima e já. Salve, salve família, boa noite a todos. Aquele sincero, forte, leal abraço. Começando o nosso terceiro episódio do Cultura Viva. Hoje com o Jet, certo? Satisfação, meu parceiro. Tamo junto. E é o seguinte, hoje a gente vai falar sobre música, não é só sobre o hip hop. Hoje a gente vai estar falando sobre várias vertentes. Estamos à minha frente aqui com os melhores músicos que eu já conheci da cena, certo? Regional aqui, o cara, mano, de verdade mesmo. Fala seu nome pra gente, sua idade. Meu nome é Maicon, pra surpresa de muita gente. Mas todo mundo me conhece por Jet, né? A maioria da galera me conhece por Jet, apelido que eu ganhei na ETEC. Tenho 33 anos. O Nil tá acreditando que tem 43, faz 2 semanas. E aí, músico desde os 13, cara. Comecei a tocar com 13 anos, violão. E aí, nossa, história pra caramba. Seu primeiro contato foi com o violão? Foi com o violão. Na verdade, eu sempre tive uma ligação com música, assim. Minha família tem musicistas na família, tem primo meu que é baixista. Minha avó cantava em rádio aqui na época, quando eu era mais jovem, tudo. Que massa. Aí, sempre, eu cresci, sim, ouvindo muita música. Mas quando tinha uns 12, 13... Não, antes, uns 10 anos que eu comecei a pegar gosto mesmo. Que eu... Tipo, de ver o violão e sentir vontade. Não, nem violão, foi antes do violão. Mas tipo de ver assim e falar, não, é isso que eu quero. É facinho. Eu lembro que tinha uns 10 anos, aí teve um aniversário de 15 anos de uma prima minha, eu ouvi Pais e Filhos, Legião Urbana. E aí, nossa, eu comecei a querer ouvir aquela música, e a minha prima era, nossa, muito, inclusive abração pra ela, não sei se ela vai estar vendo. Sim. A Angélica, abraço, prima.
Aí ela tinha uma coleção de fita cassete do Legião, copiado da rádio, tá ligado? Pode crer, Ela quando pegava naqueles radinhos assim. Sim, ela pegava tipo a lista, tal CD tem essas músicas. Aí ela colecionava as músicas quando tocava na rádio, gravava e ela montou quase a discografia inteira, assim. Aí ela viu que eu tava curtindo, ela emprestou pra mim a discografia, era uma caixa Quantos de anos madeira. tinha essa época aí? Uns 10 anos, mano, por aí. Aí, Não. nossa, eu devorei Legião, tá ligado? Eu apaixonei mesmo, assim. Aí o violão, e tipo, era dos esportes, eu jogava futebol, basquete, Nas nunca escolas tinha pensado. e tal. Até no Monstrinho, eu joguei basquete no Monstrinho também um tempo. Ah, você é da época boa do time feminino de Ourinhos. Nossa, Eu sou cara. dessa época também, eu treinei lá com o Márcio, com o finado Luizão. Quem levou foi acho que ele deve dar aula até hoje. Ai, como que é o nome do professor mesmo? Ceará? Não, ele dava aula no Virgínia e no Esmeralda, se não me engano. Não vou lembrar o nome dele agora. Mas que a gente jogava no Virgínia Ramalho. E aí tinha uma meia competição assim com o Ari Corrêa, que a Ari Corrêa era a escola do Então, eu era do time do Ari Corrêa. Então. E cara, Nós ganhava tudo, mano. Sim. Nós ganhava tudo. Sim, mano, era muito da hora, porque, tipo assim, marcava, como não tinha muitos times pelas outras escolas, marcava Ari Correia e Virgínia direto, assim. E, tipo, os caras gigantescos, mas era molecadinha mesmo, assim. Então, marcava 20 pontinhos contra 80 dos caras. Ficava feliz de sair inteiro do jogo, tá ligado? Era da hora. Mas aí, com uns 13 anos, eu tive um problema de saúde, mano. E aí, tive que ficar uns meses em casa, não podia ir pra escola, nada. Aí peguei, do nada, assim, pensei, falei pra minha mãe, né, arruma um violão, acho que vou tentar aprender, porque eu tava só escutando música diretão. Aí que eu comecei mesmo, assim. Aí, primeiro foi sozinho, depois... Você pegava revistinha, essas caminhadas? Comprei revistinha pra caramba. Nossa, eu tinha pilha de revistinha, mano. E fez efeito acorde. essas revistinhas? Fez, porque, tipo assim... Você aprende os acordes, né? Sim, o formato dos acordes. Eu já falei pra você, eu tenho dificuldade de trocar o acorde. Não, mas você treina só, tá ligado? Conforme você vai treinando, você tipo, vai... prática. É prática. Aí, só que eu não sabia nada de teoria, nem os nomes dos acordes, nada. Aí tinha um amigo do meu pai, que ele é músico até hoje em Ourinhos. Ele faz baile, o Miro. E ele mora na rua de cima de casa, e meu pai, ele tem amizade de, sabe, adolescente. Sim. Aí meu pai chegou nele, meu filho tá querendo aprender aí, você não passa umas coisas? Aí o Miro virou pra mim, eu vou ser sincero, eu não toco violão, eu sei tocar mais o básico do básico, que eu toco baixo e teclado, mas eu te passo o que eu sei, e aí a aula durou um mês, ele me ensinou o que ele sabia, aí ele falou, mano, não tenho mais o que te ensinar. Eu só sei até aí. Porque ele ensinou a formação de acorde, tipo, coisa que eu não sabia mesmo, e que mudou mesmo, assim, minha forma de ver música, que era como que cada acorde era O ouvido formado. já era bom, né? Mas aí, tipo... Então, porque eu tocava já fazia uns 3 meses, assim, por conta própria. Sim. E aí sempre gostei de música, então tive facilidade. Quando veio a formação de acorde, que encaixou as peças tudo assim na minha cabeça, e aí bola pra frente. Aí depois disso foi um bom tempo só aprendendo sozinho mesmo. Aí só 2008, mais ou menos, eu tava com 16 para 17 anos, que eu fui fazer curso técnico, mas aí não concluí o curso. Fui até metade e parei com um monte de coisa que já fiz. Mas o curso técnico de música? De música. Na época era só música, técnico em música na ETEC. Era aqui na ETEC? Na ETEC. Aí depois que... Foi lá que você pegou esse apelido? Então, na ETEC foi ensino médio. Eu já fazia ensino médio, né, depois... Porque quando eu entrava no ensino médio da ETEC, tinha o trote, que não era tão legal. Hoje é mais... Minha irmã tá lá hoje. Hoje é mais saudável. Hoje é mais saudável. Mas também... Nossa, passei uns apertados lá na época. ETEC é boa, ETEC é escola boa. Gostei, mano. Eu era muito antissocial na época do ensino fundamental, assim. Aí quando eu entrei na ETEC, porque eu fiz o ensino fundamental no Virgínia, da primeira e 8ª série. E era a mesma sala, mano. Foi a mesma sala da primeira e 8ª série. Aí, tipo, 8ª série... Você é da época da Maria José. Era. E Maria José, antes dela, não lembro, acho que foi só Maria José. Depois que entrou o Miro, que ele... Valdemir, eu acho o nome do diretor, que ele foi professor de português meu. Aí quando meu irmão entrou quando minha irmã tava no Virgínia, ele virou diretor. Ele foi professor meu, virou diretor. Aí a Maria José saiu. Maria José, mãe do Eric, da Patrícia, abraço pra eles aí, ó. Nossa, mocota que eu não vejo eles, cara. Mocota. Na hora. E aí, mano, foi isso. Tipo, a ETEC foi da hora porque, como eu tava falando, eu era muito antissocial na época do ensino fundamental. Não é que eu era antissocial. A minha sala, como foi a mesma sala desde a primeira série, a gente não se aguentava mais, tá ligado? E aí não misturava salas, não mudava ninguém.
Então, quando eu fui pra ETEC, que tipo, foi eu, um amigo meu e uma amiga minha da minha sala só. Do Virgínia pra Do lá. Virgínia pra lá. O resto era tudo de outras escolas. Aí eu entrei com a cabeça de, cara, se eu for antissocial igual era lá, eu não vou ter amigo aqui, tá ligado? A maior parte já que se conhecia, que vinha a maior parte do Horácio, sabe, outras escolas. Aí eu peguei meio que fui... E é uma idade que você tá se descobrindo, tipo, 2 vezes, né? Sim. Tanto se descobrindo como saindo daquela adolescência pra ir pra uma, né? E ao mesmo tempo se descobrindo com pessoas novas, né, mano? Tipo, é 2 vezes, ele é 2 etapas. Só não, E eu tá, que nunca peraí. tinha mudado de escola, nada, É, tá tem ligado? isso também. Então, aí na ETEC eu comecei a realmente me socializar mais, assim. Até hoje eu tenho dificuldade, chego num lugar novo. Assim, por exemplo, você viu o Color na Drink esses meses aí. Chego quietinho, troco ideia mais com quem conheço, aí conforme eu conhecendo eu vou me soltando mais, sabe? Eu sou Aí só falta, encostou o violão, aí já, aí já então, não é mais o Michael violão, Jackson. O violão ajudou até lá, porque quando eu tava no Virgínia eu aprendi a tocar violão, tava na 7ª série. Aí quando eu cheguei na ETEC eu já tocava violão. Só que eu tocava meio que pra mim, assim, não era de ficar fazendo apresentação, nada. Ajuda tá demais, ligado? né, mano? E aí virou meu ensaio, assim, rolê é ensaio. Era pra eu treinar as músicas, era pra eu ver o que a galera curtia, o que não curtia. Vocês iam ali pra Praça dos Boys. Praça dos Boys, nossa, esses rolês. Praça dos Eu Boys, lembro, a fervia galera se lá, reunia, cara. as rodinhas de violão. Eu era da galera do skate, a gente já vinha causando lá de baixo, pulando tudo. Cara, eu lembro, acho que já fiz essa pergunta sem rolê. Lembra do Augustão? Colava? Sim, Augustão. Ele foi um dos primeiros, assim, que eu tive, que eu troquei ideia na época que tava começando a surgir as batalhas por brincadeira. Sim, ele assim, batalhava tá na ligado? pista, ele era bom Ele, até, o cara, Walter. ele mandava sons, E aí vários teve uns sons. rolês de eu fazer base no violão pra Eu encontrei, a última vez que eu vi ele, eu tava lá em Florianópolis, ele tava morando em São José. Caralho. Aí ele ligou, mano. Facebook, uma chamada, Augusto Perino, e ligou. Eu falei, cara, que esse cara tá ligando? Tipo, acho que era uma terça-feira, 1h da manhã. Né? Nossa, 1h da manhã. Aí eu atendi, né? Daí falei, e aí, Augusto? Ô, Jaimão, Augustão e tal, eu tô aqui. Nossa. Tá tendo show da Dead Rock aqui, vem ver e tal, mano, vem pra cá. Eu falei, nossa, mano, acordo às 6h30 da manhã, vamos trombar amanhã. Aí no outro dia eu fui pra praia, daí a gente se encontrou. Mas foi a última vez que eu vi ele. Augusto Perino, monstro. Gente boa, mano. Gente boa. E aquela. Então, aí naquela época, tipo, eu não pensava em música como trabalho. Eu sempre ouvi os outros assim de não. Legal que você toca, mas. Eu acho que é melhor você estudar. Né? Vai estudar. Aí eu fui. Até por isso, tipo, quando eu fui pra ETEC, quando eu saí do Virgínia pra ir pra ETEC, fazer o ensino médio, eu não tinha plano nenhum, cara. Nenhum, tipo, não sabia o que fazer. Na verdade, eu queria tentar basquete. Era a época que eu ainda tava tentando basquete. Só que quando eu saí do Virgínia, que a galera, o grupinho do basquete que eu andava assim meio que dispersou, tipo, não consegui mais ter o tesão de jogar que eu tinha antes, tá ligado? Sim. Aí comecei a parar e fui só estudando. Aí quando eu tava no final do ensino médio, a galera da minha sala resolveu fazer uma banda, aí foi a primeira banda que eu tive, assim, de escola. A gente colava num estúdio que tinha na Boa Esperança, do amigo nosso, do Sandrão. E aí começamos uma bandinha lá, fizemos uns 3 shows em escola. A gente tocou no Caló. Como que era o nome da banda? Wi-Fi. Wi-Fi. Era a época da. Lembra? Offline, Scratch. Isso 2013? 2008 e 2009. Ah, tá. Nossa, 2008 e verdade. 2009. Só de Scratch agora. Tava nessa onda Tava mesmo, nessa verdade. Aí. A internet consumindo, assim, começando a consumir, assim. Era tipo. O emo tava começando a fortalecer, assim. Aí formei a banda, a gente tocou. O primeiro show já foi no Caló e foi o professor Marcão de Geografia. Ele dá Marcão aula é até monstro, hoje. né, mano? Nossa, Ixi, eu gosto do Marcão. ele dá aula pra minha irmã. Ele deu aula pra Fui mim. terminar o EJA lá, ele falou pra mim, eu fui 1 ano, daí eu tive outros problemas pessoais, tive que viajar. Quando eu voltei, fui terminar lá. Ele olhou pra mim, você não terminou comigo ano passado? Faz 3 anos que eu te vejo aqui. Eu falei, professor, agora eu voltei pra terminar. Ele, meu Deus. Aí eu terminei, né, tipo, teve o final lá, beleza, teve a reunião deles, daí teve outro dia, teve uma palestra, a gente foi participar lá dessa palestra junto com o pessoal da Unesp. Ele falou pra mim, quer ficar aí pra aula? Aí já fica aí. Não. Quero mais Ele é não. muito gente boa. Muito de boa. Ixi, ele que colocou as primeiras pulguinhas assim atrás da orelha de política na minha cabeça, na época do ensino médio. Ele tem esse lado dele, né? Tem. E foi bom, cara, foi bom. Aí
Eu nem lembro o que eu tava falando, mas enfim. Não, você tava falando, na verdade, da evolução na música conforme a idade. Daí que você foi pra tech verdade. e tal. Aí, então, verdade. Aí tinha Sobre essa bandinha. daí A gente sobre fez a banda. o primeiro showzinho no Caló com o projeto do Marcão. E, mano, tipo, lotou, porque foi horário de aula, desceu todas as salas assim. Foi um dos Gostoso, shows gente. meus, se não for o show que tinha mais gente, tá ligado? Gostoso, Zé. Foi Lá da hora, mesmo, já vi foi você da hora. tocando nos lugares lotados. Não, teve um que realmente foi muito louco, mas depois eu vou chegar nesse, porque é importante pra Ourinhos essa cena. Meu show que lotou mais tem uma história ligada sobre Da ela. hora. Mas aí, tipo, eu comecei a ficar assim, cara, será que não vira tentar música, sabe, como profissionalmente, assim? Mas ainda terminei o ensino médio, aí comecei a namorar, quer saber, eu vou ir pros trampos, cair no mercado de trabalho mesmo e deixa a música só como hobby, assim. Aí fui nessa, fiquei, nossa, de 2010 até 2016, assim, até depois... Não, 2016 foi quando eu cravei, assim. Mano, eu trabalhei de tudo. Eu comecei trabalhando perguntar isso agora pra você. em transportadora, carregando Supermercado. caminhão, fui supermercado, fui escritório, trabalhei no cartório, trabalhei em loja de móvel planejado, nossa, Castor, eu passei um monte de coisa. E aí, 2016, deu um estalo assim de, cara, tô patinando, velho. Tô vendo um monte de amigo meu, sabe, indo pelo sonho que quer fazer e tal, e eu tô patinando e nem tô tentando o sonho, tá ligado? Não te cortando, mas nesse período o Giron já tava na sua vida, não? Então, quando eu formei a primeira banda, lá em 2009, o estúdio que tinha lá, o Giron tava lá no mesmo estúdio com uma outra banda. Foi aí que eu conheci o Giron. Pirralho. Tipo, a nossa diferença de idade acho que é de 2 ou 3 anos. Mas ele era muito menor, tá ligado? Ele ainda é pequenininho, foi mal, Giron. Mas, inclusive, um salve pro Giron. Forte abraço, parceiro. Brother. Abração. Mano, já que você pegou esse gancho, eu vou dar um salve aqui, já a gente continua. Mano, agradecer aos nossos colaboradores de verdade, mano. Com muita força, muito carinho, certo? Pastel da Lara, pra quem não sabe onde fica o Pastel da Lara, o Pastel da Lara é na Avenida Carmelino Caló, certo? Frente com Maria do Carmo. De frente com a Escola Maria do Carmo, no número 504. Tava lá ontem. Lá é bom, hein, mano. Tem um parceiro da gente que tá, ó, fechando legal. E abração, mano. Aí, só fortalece. Aí, pra quem conhece Recanto dos Pássaros também, tem uma barbearia lá, mano. Eu corto cabelo nesse parceiro já tem alguns anos já. Ele é monstro de verdade, tá ligado? JC Barbearia. Esse moleque é brabo, mano, brabo. Encosta lá, certo, mano? Rua René Machado, número 195. Recanto dos Pássaros. E é o seguinte, né, mano? A gente sempre tem essa resenha aqui, tá ligado? No final a gente sempre tem uma conversa, tá? A hora que a gente encerra, a gente fica por aqui se alimentando, conversando sobre o que a gente conversou, pra entender o que a gente tá fazendo. E nada mais justo que nós dar uma mastigada, se alimentar, o Guedes, aquela comidinha, tá ligado? Mastigues, né? E é o seguinte, quem sempre fortalece a gente nesse corre é a Casa de Carne Vitória, mano. Você que é das Paineiras deve conhecer, tá ligado? É na Antônio Marques Viana, número 401. É de esquina. Chega lá, fala com o Tony, Caju ou com o Gu, só dá um salve. E nada mais, nada menos que a braba da Tamires Menezes, certo, mano? Junto com a Ingrid, Dopamine Shirts, tá ligado? Aqui, ó. Tá aqui em cima, aqui comigo, aqui, ó. Mano, marca braba mesmo, de roupa, só encostar. @Dopamine T-shirts, tá ligado? E é isso, família. Voltando a falar do Giron, é que o Giron trabalha no Pastel da Lara e o Giron é um parceiro, mano. Nós quer você aqui, meu irmão. Não, quando ele vier, eu vou voltar aqui. Essa que é as ideias, tá marcado. Atazanar ele Tá aqui marcado. também. Mas então, ele era pirralho nessa época. Assim, ele é 2 anos mais novo que eu só, mas... como a gente era grupinho... Em escola faz mais diferença, assim. Tipo, a galera do 3º ano, a galera do 1º ano tem uma diferença ali, tá ligado? Meio que não se mistura muito, né? Mas, tipo, eu e ele, a gente até que não trocou muita ideia nessa época, mas como a gente tava sempre junto, porque a banda dele ensaiava um horário e nós ensaiava outro. Então, na troca Vocês ali... pagavam pra ensaiar, gente? Não, mano. Esse brother... Ele fazia um esquema assim, ele montou o estúdio, muito foda o estúdio, com tudo assim. Teclado, tudo? Tudo. E aí que ele fazia, ó, ensaia, ele dava aula de música pra nós, cara, aula de palco, tá ligado? Presença de palco, ele trocava uma ideia foda, assim. E
o teórico mesmo de música. Qual fala o nome dele, mano? Até agora. É Sandrão. Sandrão. Alejandro. Alejandro. E hoje ele voltou pra Ourinhos, ele tava morando fora, ele voltou pra Ourinhos. Não sei se ele vai estar assistindo, mas se tiver, abraça aí, Sandrão. Mas aí o link vai estar lá depois nós manda, que nós falou do Sandrão. Beleza. E aí qual que é o esquema dele? Se virasse alguma coisa, depois conversava sobre o preço, tá ligado? Porque não tinha... Ele queria incentivar, né? Queria incentivar uma cena. E, mano, a ideia dele era boa, tá ligado? Porque uma das coisas que falta em Ourinhos é incentivo nesse sentido de, porque o incentivo que tem em Ourinhos é assim, vai lá, mano, faz lá, é da hora fazer. Faz lá. E é isso, tá ligado? Ele montou o negócio, ele tinha um sonho de montar uma cena com várias bandas, tá ligado? Pra... Tipo, fazer os próprios eventos com as bandas, assim, e a partir daí começar a gerar alguma coisa. Um lucro, tá sim, Mano, ganho. Hoje o incentivo que tem é esse. Vai lá, faz lá, tá ligado? Sim. Esse apoio. E aí, mano, não sai. Ainda mais jovem, tá ligado? Galera de 16, 17, 18 anos. Não vai pra lugar nenhum. Não sabe o que fazer, não sabe nem por onde começar. Não vai pra lugar nenhum porque não sabe, porque não tem esse empurrão. E não sabe mesmo, assim. E aí ele dava essa força. Só que é foda, né? Ele não aguentou o tranco, o conto, tudo. Aí caiu nos trampos pra ir trabalhar. Porque daí uma hora ou outra você vai ter que mudar a chave. Conta, né, mano? Ou você congela um sonho e vira a chave, ou você é congelado com o sonho. Sim. Tá ligado? Acho que é bem isso. E ele já tinha vindo de uma cena, que ele era do norte, não sei que estado, mais ou menos, mas ele tinha uma boy band pra lá. E ele ganhou dinheiro, eu não vou saber o nome da banda agora, mas tem vídeo no YouTube de apresentação deles, tá ligado? Ele conseguiu fazer uma grana com música antes de vir pra cá. Na cena lá. Aí, então a vontade dele era meio que fazer o que rolou lá aqui, tá ligado? Só que não rolou, acabou tendo que vender a casa, foi desfazendo equipamento, tudo, aí mudou de Ourinhos. A gente ficou uns 5 anos sem se falar, sem se ver, assim, por não saber mesmo o que tava rolando e tal. Aí depois ele voltou, tá tudo bem, graças a Deus, sim. Mas aí, tipo, foi aí que eu conheci o Giron. E depois, quando acabou esse esquema aí, o Giron foi pra um lado e foi pro outro. Aí o Giron era mais das bandinhas clássicas, tocava Guns, tocava os rock mais clássicos, assim. E eu sempre fui do rock nacional, assim. E aí, não tinha muita gente nessa época tocando rock nacional em si, tá ligado? Então, chegava nos rolês, por isso que eu no rolê acabava conhecendo muita gente, porque eu tocava várias do Charlie Brown, várias do Legião, várias do Fresno na época, várias NX. Então, mesmo que a galera leva pra mim, eu não tinha estereótipo, eu me vestia igual eu me visto hoje, assim. Então, hoje eu uso mais camiseta preta. Mas aí a galera ficava assim... Quem que esse louquinho com violão em todos os rolês, tá ligado? Aí começava a tocar, começava a trocar uma ideia, a galera meio que baixava a guarda, assim, e fazia amizade, tá ligado? Mas eu não fazia parte de nenhuma cena, assim. Só que aí em 2016 eu cansei de ficar tentando ganhar vida só nos trampos normal, tá ligado? Vou tentar música aí saiu, não precisava ensaiar, né? Já tinha o repertório que eu tocava tudo rolê, aí ensaio pra mim os rolês. Aí resolvi meter a cara, fui nos barzinhos oferecendo... E você fazia ali o set list ali e chegava e falava, mano, 10 músicas tanto. Não. Ó. Esse lance de preço em Ourinhos é a coisa mais complicada que tem. Na época eu cobrava por horário. Mas só funcionou mesmo em um lugar, que chamava Deck Bar. Não sei se você conheceu. Sim, descendo o Juarez. Exatamente. Aí ali, porque aconteceu... A cerveja era boa, nossa, o ambiente era bom. Muito cheio de árvores, assim, que era uma casa, tipo, lá no fundo. Eu achava caro, mas daí eu só bebia lá uma vez no mês. Eu não colava, não era rolê que eu colava. Meu rolê sempre foi praça, tá ligado? Sim. Aí, um amigo meu tocava lá. Aquele, nossa, era bom, mano. Aí um amigo meu tocou lá e aí ele me indicou pra dona. Acho que é Margarete o nome dela. Gente boa pra caramba, cara. Me tratou muito bem. E aí, como já tinha, assim, o Ourinhos funciona em cima disso. Se alguém te indica, muda o papo, tá ligado? Então eu fui indicado... Acho que na vida, né? Mas é uma cultura que dá pra quebrar, tá ligado? Lógico, dá pra quebrar. Pelo seu talento, pela sua... Porque todos os outros bares que eu cheguei pra tocar, a conversa era, toca aí... Tá ligado? Toca aí. Se começar a galera colar e tal, aí a gente... Senão eu dou um 50, eu pago a cerveja que você beber, eu dou um salgado, tá ligado? Não era assim, tanto horário, tantas horas. Não, vamos conversando. Eu toquei nos 4 lugares, assim, tipo, vamos conversando e saí com, tipo, 20 conto e as brejas que eu tomei, tá ligado?
Não vou reclamar das brejas, tá Já ligado? fiz isso. Mas, Já pô, trampei dinheiro assim que era também. importante. Já tá fiz ligado? assim também. Não tem foda. como, corre é foda. Na noite, mano. Eu toquei, nossa, Ou uns você leva 4 pra bar, abastecer o assim. carro no outro dia, ou então você leva, tipo, ali uma merreca pra você conseguir chegar em casa Exato. com segurança. Porque fora o trampo, né? Porque, tipo assim, Mas tem... é gratificante, né? Por um lado por duas coisas. Primeiro, por você tá fazendo som, é gratificante. Você Sim, sim. tá trabalhando com o que você, tipo, sua arte, assim, é gratificante. E o outro, a galera te vê, tá ligado? A galera realmente te conhecer o seu trampo. Essas duas coisas são muito gratificantes. Um passo. Só que, e aí? E o resto? Que, tipo assim, É, até pra levar o daí a equipamento... conta da luz vai chegar. até pra levar o equipamento tem o gasto do carro, a tá água ligado? vai chegar. Vai chegar. Eu sempre morei com os meus pais, mas mesmo assim, mano, e a Sim, minha pô, grana, tá é. ligado? As minhas roupas, os meus gastos, meu celular, tudo eu sempre me banquei, tá ligado? Mesmo morando com os meus pais, sempre tive essa ajuda. Sim. Só não morei com os meus pais quando eu inventei de casar. E fui morar com quem eu tava junto e sempre voltava. Sempre dava merda e voltava. Mas isso aí é outra Normal, parte. normal, acontece. Aí acontece. Começou a estruturar, assim, eu comecei a estruturar melhor depois do Deck Bar. Porque depois do Deck Bar a galera viu, ele A realmente Tamirinha faz falando um aqui, ó, som. Diego Novelo. Ele mesmo. Do Deck Bar. Fotógrafo, gente boa pra De caramba, boa. mano. E aí acontece, depois do deck eu consegui tocar no Portugal, consegui tocar até no Sarau, mas o Sarau já foi com banda, não foi só eu solo. Tá, mas aí já é um outra, já tem um valor Então, melhor. a galera já deu uma olhada melhor, tá É. ligado? Aí já consegui conversar sobre horário e preço. Aí já deu uma... Então foi uma boa E a oportunidade. gente conhece todos esses empresários, né? Sim, Isso cara. que é, tipo E assim, sim, alguns de até trocar cresceram com a ideia. gente, Exato, tipo... Exato. E aí teve uma coisa também. O primeiro show que eu fiz no Deck, eu fiz uns 4 shows no Deck Bar. O primeiro show, como fazia anos que eu não, tipo assim, não falava de tocar profissionalmente, nunca tinha falado de tocar profissionalmente, tinha uma galera que eu conhecia ao longo do trajeto que ficava, e aí, quando você vai tocar? Quando você vai fazer um show? Eu ficava, uma hora aí vai. E não queria tentar. Aí quando eu resolvi tentar, que foi o primeiro show no Deck, eu espalhei pra todo lugar. Mano, o que lotou o Deck Bar? Tipo, não tinha mesa, mano. Não tinha mesa. Lá era da hora, eu gostava de lá. E tinha uma galera, tipo, das antigas que eu não via há muito tempo que colou. Então, tipo, isso foi muito gratificante. E foi o maior cachê que eu recebi até hoje. Não vou falar, mas foi o maior cachê que eu recebi até hoje. Que massa. E aí, depois disso, aí eu trombei o Giron, depois de todos esses anos, trombei o Giron. Tava tendo um palco livre no... verdade, palco livre, eu toquei em vários palcos livres. Palco livre é também. importante, né, O mano? Gourmet, toquei várias vezes no Gourmet, aqui perto do Coque, tá ligado? Tá, então era isso que eu ia falar. É de lá que eu te conheço. Provavelmente. Tipo assim, que eu realmente lembro de você. Eu lembro de você de algum rolê, não consigo É lembrar de lá, onde, mano, do provavelmente. Tonho. Não, o Tonho eu acho que eu colei poucas vezes, mas Do o Gourmet Nivaldo, direto. do- Nivaldo direto também. Então, do Nivaldo, do Tonho, essa época. Eu sempre... Ah, tá, é verdade. Eu sempre, Do assim, eu pulava etapas. Tipo assim, eu ficava uns 2, 3 meses indo no Nivaldo, aí dava uma enjoadinha, eu ficava uns 2 em casa. Entendi. Aí pegava, começava eu no seu... Ali onde era do finado Wendel ali, do Santista, que eu esqueci o nome, na esquina da SAI, seu Orlando. Eu era do seu Orlando. Minha vida, desde moleque, quando eu comecei a sair, a gente queria parar pra fazer alguma coisa, vamos no seu Orlando. Tinha tubaína, tinha salgado, tinha snook, tinha cachaçinha, tinha cigarro. Tinha... Barzinho tradicional oriense. Tradicional Isso oriense, assim, clássico. Aham. Mas é do Nivaldo. do Nivaldo, dessa época do Nivaldo. Porque eu sempre fui de No praça. Gormes eu ia quando era open de cerveja, lembra? Sim, lembro. Nossa, Você pagava e as acho que festas lá 10, bombavam. 12 reais e Festa era lá open lotava. cooler de cerveja. Ele te dava o copo e falava, não perde o copo. É, só isso. Eu lembro Não disso, perde o mano. copo. Você ia lá. Frajola era... Aí... E tipo, meu rolê era praça. Eu ia pros barzinhos, ou era pra algum palco aberto, ou tava com alguma grana sobrando, tá ligado? Porque senão Sim, era sim. praça, fazer uma vaquinha ali pras bebidas. Tomar um vinho ali, um negócio. Sim. Aí... Trombei o Giron de novo, a gente tava no pub 74, era o Edgar Allan Pub. Que era do Thiago Duarte na do época. Ele, Pão, do Pão. Aí tava tendo um palco aberto. E aí eu trombei assim Mano, a gente cortando. Não. Nossa, me tem uma vontade de trazer ele aqui, o Thiago Duarte. Cara, ele vai estar por aí esses dias. Porque ele vai tocar no evento do Gela. Depois Não, mas eu vou falar. vejo ele direto, ele mora perto de mim. Ah, então eu não sabia que ele tava aqui por Ourinhos. Eu achei que ele não tava aqui em Ourinhos. Mas gente boa também. Você é louco, irmão. Mano, você não sabe. Essa admiração que eu tenho de mim pra você na música
É a mesma que eu tenho dele na questão do hardcore, porque, mano, ele me apresentou. E, mano, nossa, eu vi ele tocando várias vezes. É louco. Cara, eu vi aquele cara tocando pelado em Assis, você tá entendendo? Os caras tinham uma banda protestante. Você sabia que curtiu. Isso aí eu tenho que trazer ele pra contar essa história. Nossa, da hora. Aí trombei, tava o Giron, tava o Bruno Antunes, uma mina que eu não conhecia, e o Walter, que na época eu também não conhecia. O Walter é o que... Desse Tatu hoje, organiza esse Tatu. Aí eu olhei assim, da hora, vocês vão participar do palco aberto aí? E eles, a gente vai e tal. Aí demos o nome na lista lá e, mano, tinha umas 15 pessoas na fila pra tocar. Vamos lá fora lá, ficar lá fora fazendo som. Aí chegamos lá e, tipo assim, eles saíram, eu fiquei lá dentro ainda, ouvindo o som dos caras. Aí eu peguei, saí lá fora do pub, eles estavam na esquina, sentados no chão assim, fazendo um som, cada um com o Giron no violão e o Walter tava, não lembro se ele tava com o carrom, mas eu acho que ele tava com o carrom. E aí cantando umas músicas mó da hora, assim, nossa, mano, nunca ouvi essas músicas. Aí a hora que eles deram um intervalo assim, oi, mano, essas músicas aí. Então, é um projeto nosso, é autoral nosso. Nossa, cara. Aí eu fiquei, cara, vou curtir o rolê aí. Aí comecei a tocar com eles, tava com o meu violão, aí comecei a fazer uma linha de baixo ali no violão, assim. E, mano, umas 6 músicas muito boa, muito boa. Aí no final do rolê assim, eles, mano, eu vou vazar, tá demorando muito a fila lá, vai tudo vazar. Cara, eu vou ficar um tempo aqui ainda, acho que vou tentar tocar. Mas aí, vocês têm baixista? E eu não tocava baixo. Que da hora. Era o golpe que você queria, mano. Cara, na hora eu pensei, mano, o projeto deles tá muito da hora. Eu tenho que participar baixo? disso. Não tocava. Eu tenho que participar disso. Mas você tinha melodia de violão, sabia a base já. Não, eu falei na hora, ele falei, tava o Brunão também tinha amizade há 1000 anos, como se o Brunão na ETEC também. Aí eu peguei e falei, mano, eu não sou baixista, mas se vocês confiar em mim, velho, eu desenrolo pra vocês, tá ligado? Aí eles, bora. Mano, foi 1 ano de baixista, assim, do zero, assim. Foi a Calamocada o nome da banda. Calamocada. Mano, então, eu vi você tocando com essa banda. Sim, a gente tocou em Jacarezinho, tocamos em Ourinhos em alguns lugares. Mano, deixa eu vocês tocaram no festivalzinho que teve aqui? Não lembro. O Remonta. Se não me engano, é o Remonta. Mas foi o primeiro. Acho que foi. O primeiro e o segundo. Não, acho que só o primeiro. É que a banda durou 1 ano. Ou o primeiro ou o segundo. Vocês tocaram lá no Brunão? No Brunão a gente não chegou a tocar. Era outro projeto que a gente tocou lá no Brunão. Que aí o Calamocada, ele era o Giron, eu, a Ana Ávila, que era uma moça que eu falei que eu não conhecia, o Walter e o Brunão. Obrigado. E o Brunão. As melhores letras que a gente já escreveu na vida, assim, mano. Quer dizer, nessa época eu ainda não tinha escrito letra ainda, era só a letra deles. Era a letra do Brunão, do Giron e da Ana. O Bruno é bom de letra. Nossa, os 3, meu amigo, os três monstros, assim. O Giron não conheço, mas o Giron conhece assim como, né? Não, e consenso, a Ana Ávila, uma hora eu vou conversar se ela não cola aqui. Pessoa incrível, mano, incrível. E ela e o Eric Martignac, você conhece o Eric? Sim, você mostrou pra mim. A gente tem um consenso, assim, que os dois são gênios da música, assim, mano. É gênio, porque o que eles faz, nossa, mano, parar pra compor com essas pessoas é um negócio absurdo. Assim, mano, absurdo. Você falou isso agora, você falou de gênio da música, tinha uma menina muito, muito boa, muito talentosa, que colava com a galera na pista, que mais ou menos é da nossa idade, um pouco mais nova. Que foi a Piccoli, lembra da Piccoli? Natália Meu Piccoli. Deus, Nossa. cara. Hoje tá estourando no reggae, mano. Banda autoral, tudo estourando. Aquela foi pra Curitiba, daí depois de lá não tinha mais notícia. Mano, tá que menina talentosa. Uma voz que não precisava de microfone, né? Juro, é algo meu, é algo pessoal, eu te confesso. Primeira vez que eu vi ela, tava com algumas amigas e amigos e eles falaram. E você me conhece, sabe, tem muita questão de espírito de liderança e de estar protegendo os meus ali. Sim. Não sei o que, cara. James, ela é demais, ela faz isso, ela faz aquilo. E só ela era o assunto da banca. Eu olhei assim, ela sentada com violão, com skate do lado. E na época uma cara de nerd, né? Tipo, colava de moletomzão, assim. E ela, você não dava nada pra mim, assim, qual que é dessa mina aí? Tá vindo aqui arredondar com os meus amigos aqui, parça. Vamos ver se é tudo isso mesmo. Aí o Macaulay chegou e falou, mano, essa mina é da hora. Aí eu falei, peraí, vou ter que rever meu conceito. Se o Macaulay tá falando. O Macaulay é um cara, tipo assim, né? Um cara que quem conhece ele ama ele, mas quem não conhece, tipo assim. Aí, tipo assim, mano, se ele gosta dela, parça, alguma coisa especial ela tem. Sim. Aí ele me fez ver várias pessoas dessa forma e eu consegui entender. Várias pessoas através da análise dele, acredita? Mas tem muito isso, mano. E, mano, eu virei fã dela no outro dia, assim. A hora que ela abre a boca, meu amigo. Foi, qualquer uma vira fã dela. Eu sou muito fã de rapa. Eu falei pra ela, toca uma do rapa. Achei que ela tocava por barato, tal. Ela tocou
Rola Tocou Cruz Tecido, a hora que eu tocou. Não, tocando Sister of a Down no rolê, tá ligado? Do nada. Você tá maluco, Red Hot, mano. ela tocava perfeito. Cantava, Cara, meu Deus, eu, inglês. Assim, eu só conseguia tocar junto com ela no mesmo rolê porque eu tocava muito mais música. Agora, em questão de qualidade, não tinha, mano. Ela, Muito boa, cara. cara. Não tinha, velho. Se eu não me engano, era autodidata, depois que fez Sim, aula. depois fez. Aí, cara, essa época também... Acho que é mais ou menos essa época. Foi um pouco antes de rever o Giron. Isso aí é 2013, se não me engano. 2013, que eu tava aqui, nós dava o rolê pra praça. Sim, tudo. sim. Nessa época, mano, tinha muito músico bom parado. Muito músico bom parado. Eu lembro o Danilo Tojeiro também tava, já tocava nessa época, também tava, tipo, sem perspectiva de tentar, tá ligado? O Nicolas dessa época, né? Nicolas... Witzer lá, Witzer. Acho que é o Giron conhece ele. Não tô ligado. Eu vi umas Eu sou coisas. péssimo com o nome, cara. Eu vi umas Isso é coisas. foda. É Witzer. Nicolas Wiffer. Músico fudido também. Ah, não, o Safer. Não, Nicolas. Não. É porque tem o Safer. Eu não sei se você conhece o Eric Safer. Não é o Eric, eu sei. É que ele tem um irmão. Sim, e aí é o não. Nicolas. É que é Janusca, verdade. Mas enfim, também é dessa época. E eu vejo, tipo, hoje eu conheço o Nicolas, ele não toca mais. Mas esses dias a gente tava lembrando, falei, mano, eu conheci ele, eu lembro. Aí você falou agora dos outros meninos, mano, era essa época, era a Natália, era ele, era aquela outra menina que tocava também do cabelo curto, não lembro, vou lembrar agora. Os caras tinham coletivo de teatro, época do Will. Não, e olha, tem essa galera, mas também tinha, por exemplo, o Felipe Souza, guitarrista da Nociva. Achou que eu não ia falar de você. Ele, mano, eu conheci no ensino médio, eu tocava, e eu ia nos rolezinhos aqui na Paineiras. Dava rolê. Foi quando eu conheci o Brito também. Era o mesmo rolê, era tudo a mesma galera. Pirralhada. Eu já sou uns 4 anos mais Isso é uma velho. banda boa pra nós trazer aqui, né? Que os moleques são Boa, bons, né? Os mano, moleques estão nossa. estourados aí, mano. Eu vejo os moleques sempre Cara, tocando em vários na picos. época que eu conheci o Felipe, mano, ele não tocava, tá ligado? Ele tava Qual que é o aprendendo. Felipe? É o cabeludinho? É o cabeludinho guitarrista mesmo. Sim, ele colava nos rolês com a gente, né? às vezes. Sim, ele é Eu já vi novinho no rolê, assim. E superou pra caramba em técnica, cara. Ele é um dos melhores guitarristas de Ourinhos, assim, fácil, tá ligado? E aí acontece. O que eu noto dessa época toda? Era muito músico foda sem perspectiva, cara. Tá ligado? De tipo, quem tá tocando hoje ganhando dinheiro, naquela época já poderia ter se estruturado muito antes, tá ligado? A Sim, caminhada é muito sim. longa, tá ligado? Sim, tem um ponto Porque não disso tem aí. Pode apoio continuar, mas nenhum, depois cara. eu vou pôr esse ponto. Pode Mas não continuar. tem apoio nenhum. Mas voltando, né? Aí dessa época, o Giron, né, quando eu conheci ele lá naquele estúdio, o Felipe também fazia parte daquela galera. O Felipe, tinha o Rogério também, hoje é Roger. O amigo nosso, ele já não toca mais, tal, mas ele era baixista. Tem um baterista que eu não vou lembrar, acho que é Negrete o apelido dele, se não me engano. E ele era baterista e virou profissional também, mas foi pra igreja, tá ligado? Então, eu conheci ele pela Tem igreja. uma galera assim Eu que, sei quem você mano... tá falando, eu sei quem é. Ourinhos tem tanto músico foda, mano. Tanto tô ligado, músico mano. foda. Tô A cena ligado. era pra ser Tô ligado. muito maior, tá ligado? Sim. Muito maior. Mano. Inclusive, mano, tem um amigo nosso, o Léo, da adega do Léo, Tá ligado. um grande Léo. O Marcelo vai estar lá, dia 19. Tô ligado. O vencido que deu um salve pra mim lá. O que complica o nome da adega, né? Grande Léo, como que é? Cara Léo. Adega do cara Léo. Adega do cara Léo. Vou dar um salve aqui, mano, pra essa galera que tá dando... Mano, de verdade mesmo, certo? Valeu. A Rafaela Nunes tá mandando um salve. Ah, da hora, mano. Deixa eu ver aí, que no meu não tá aqui. Eu nem sei quem que tá aí, galera. Galera, salve pra todo mundo aí. Mano, boa noite pra todo mundo que tá assistindo a live. Um forte e leal abraço, certo, mano? E é o seguinte, nos comentários já a gente vai responder algumas perguntas. E é o seguinte, você que não tá assistindo a live, pera aí, calma aí que vocês vão entender o que eu vou falar. Você que não tá assistindo a live, mas que vai ver isso agora, é o seguinte, nós temos um número de WhatsApp. Esse número é 14 99758 9780. A nossa live fica salva na página do Repórter Ourinhos. Ah, não deu tempo, tava lavando louça, tava na faculdade, tava no trabalho, não consegui ver. Ô, desculpa, James, desculpa, Jet. Não precisa pedir desculpa, não. É tudo nosso. O negócio é o seguinte, como fica salvo, você entra lá, compartilha, comenta, tá ligado?
e pega o nosso número do WhatsApp, manda mensagem no WhatsApp, faça as perguntas que vocês querem. E é o seguinte, vou começar aqui, mandar um salve aqui pra todo mundo, mas deixar um salve, mano, tá ligado? Pra uma pessoa muito especial, que sempre me incentivou, independente de onde eu tava, onde eu estivesse, tá ligado? Que é o Will, que é minha família, tá ligado? É meu primo, ele é parceiro, ele é um artista independente, tá ligado? Ele é um cara incrível. Will, forte abraço, te amo, irmão, você é foda. E é o seguinte, mano. Wellington, forte abraço. Rafaela Nunes, dando um salve no Jet, forte abraço, Rafa. Rafita, abraço, Rafita. Má Oliveira, boa noite, Má. Tamirinha, tá ligado? Fechamento. A Mega, Maraísa, forte abraço, hein, mano. Só fortalece. Mano, essa galera é foda. Thiago Camelo, ó, nome de músico pique, hein, caralho. Só cara zico aqui, mano. Tampinha, só agradece, irmão. Forte abraço. Maninha, tamo junto. E é isso, mano. Aline Cardoso. Aline, pô. Aline. Baixista. Aline, pô. Logo a gente vai... Forte abraço, A Aline. gente tem que montar projeto de novo. Puta música também, né, mano? Nossa. Mano. A Aline eu já conheço de longa data, já. A Aline eu conheço desde 2003, 2004. Quase saiu um projeto nosso ano passado. A gente ensaiou o ano quase inteiro, mas aí no final acabou dividindo, assim. Mas quase que nós saímos pra Eles tocar. ali, mano. eles são eu acho que a época... Mano, é muito isso também. Períodos, assim. Tem um período que sai muito artista, assim. Um Tem. pacote artista, aí, anos, assim. Tem. É igual jogar bola, já viu aquela história? Ah, você é 98, outro é 99. Sim. Sabe, assim, de idade? Ah, a mesma coisa com o rap, mano. Aconteceu a mesma coisa. No rap é isso aí. Mesma coisa. Tipo, essa galera que estudou com a Aline e tal, que estudou no Objetivo, essa época do colégio, né? Eu lembro... Tem o Thiago Duarte também. Sim, o Thiago. Sim, a galera dessa idade. Tipo assim, teve uma época que eu era mais novo e eu andava com eles e eu me via representado musicalmente. Tá ligado? Por mais que não era o hip hop que tocava, era o hardcore independente. Sim. A gente viajava, a gente fazia o que possível pra estar junto. Tinha briga, tinha problema, tinha panela, como todo movimento coletivo vai ter. Hoje que a galera tá tomando um pouco mais de consciência de tipo, não, vamos resolver os Mas negócios, é aí né? que entra aquelas ideias que eu falei pra você dos artistas. A gente não tinha internet, irmão. Não tinha. Hoje o artista, ele evolui. Mano, ó, um exemplo disso tá no skate. Eu demorei 2 anos pra aprender alguns tipos de manobra, certo? 2 anos. Minto. Demorei 5 anos pra aprender alguns tipos de manobra. Hoje, a molecada com 2 meses tá mandando essas manobras. Não, eu passei com isso no violão. Porque, tipo assim, comprava a revistinha, vinha lá os Tá desenhos. pouco, irmão. Mas não tinha, por exemplo, aquele solo que eu queria aprender. Mano, é no ouvido. Ou você tem um ouvido Hoje pra tem tirar. tudo, Não cara. tinha vídeo explicando. tem Hoje tem tudo, tudo. hoje tem O cara explica nota por nota. E tá aí ligado? é bom, é ótimo. Mas... Mas às vezes pode complicar. Tá É ligado? porque é informação demais também, tem isso, né? Tudo Tipo, que é quando demais você é não é tão bombardeado de positivo, informação, né? você não sabe pra onde você vai, tá ligado? Eu lembro que quando eu era novo, eu ficava pensando assim, mano. O que eu vou fazer, mano? Tá ligado? Tipo assim, dentro da música pra mudar isso aí. Eu lembro que nós fazíamos um corre assim pra ir com a banda, aí chegava no dia, dava tudo errado. O cara da casa desmarcava. Nós tínhamos uma banda de grindcore em Marília, eu, Paçoca, salve Paçoca, parceiro. Eu, Paçoca, o Will e o Fer. O Fer hoje é médico, mora na Bolívia, um moleque incrível também. E a gente tinha uma banda que a gente gravava num cômodo. Eu cantava com a cabeça enfiada dentro de um colchão pra dar uma acústica melhor. Gravava o som num rádio pequeno, microsystem, e gravava as fitas. Primeira vez que eu apanhei da minha tia foi porque eu gravei o nosso som em cima de uma fita do Chico Buarque. Nossa, mano, mas aí mereceu. Depois eu entendi que eu tinha merecido, tá ligado? Depois que eu aprendi a ouvir, ela falou assim pra mim, você vai entender porque você apanhou. Mas sabe uma coisa também que eu noto dessa época? Tipo assim, a galera tinha, querendo ou não, tinha menos consciência de coletivo, assim. Eu não sei, Mas era ao longo do que eu valorizado, cresci, eu fui trombando um monte de galera mais velha que cagava pra galera mais nova.
Tava todo mundo junto no mesmo rolê, mas meio que ficava assim, não, é mais novo, esquece. Não traz junto, não. É, não traz junto não. Mano, eu sou muito contrário, você reparou? Então, eu também. E, tipo assim, eu noto que mais ou menos na nossa geração, assim, como se surgiu umas pessoas que é líder porque não teve líder, tá ligado? Então, tipo assim, ó, beleza, eu não vou ficar puxando os problemas tudo pra mim. Mas também, pô, não vou deixar acontecer os bangs, a galerinha mais nova principalmente. Vou pelo menos dar uma orelhada e falar, ó, por aí não, né, parça? Não tinha isso. Na minha época não tinha. Quando dava essa orelhada era agressão, né? Era só. E tipo, não tinha conversa. Você não entendia porque que você tava errado. Ou às vezes você nem tava errado, mas você não entendia. Às vezes você não sabia. Você não sabia. E, tipo, ninguém te ensinava como chegar. Você não ensinava como. Você vai trocar uma ideia num lugar novo aí. Não chega já falando de qualquer jeito, tá ligado? Ninguém dava essas ideias. Então, o que tinha de louquinho... Porque ou ignorava, ou trazia pra banca pra oprimir. Eu lembro que tinha muito disso. Também, mano. Falava assim, vem aqui, ô fulano, nós vai lá na praça lá. Aí beleza. Aí chegava lá os caras, não, chega aí. Eu começava a zoar o cara todo. Eu lembro que tinha tipo muito assim, isso, mano. Zoeira sempre vai ter, tá ligado? Mas tinha Defamatória, tipo, bagulho feio. Mano, um negócio de oprimir mesmo. Mano. Nossa, eu passei umas cenas quando eu era mais novo. Tinha algumas assim tipo, também. Nossa, O meu problema... o lance da ETEC, quando eu entrei na ETEC mesmo. Porque tem uma virada aí. Porque, tipo assim, a ETEC tinha uma sala de 40 alunos. Que era o primeiro ano. Esse primeiro ano entrava e ficava uma sala do segundo, uma sala do terceiro. Aí entrava uma sala nova, saía o terceiro, uma sala só. Primeiro. Quando eu entrei, acabou esse esquema. Depois, quando minha sala passou pro segundo, a gente era uma sala do segundo e entrou 3 do primeiro. Pode crer. Tá ligado? Aí, quando eu fui pro terceiro, entrou mais 3 quando eu fui pro terceiro, entrou mais 3 do primeiro. Então, tipo, era uma sala de terceiro e 2 salas da galera mais nova. Sim. Tá ligado? Então, a mente da galera mais nova era totalmente diferente da mente da minha galera. E quando eu entrei, a mente da galera mais velha era totalmente diferente da minha galera, tá ligado? Mano, tipo assim, e hoje eu acho que é um benefício que a internet traz pra algumas pessoas, pra outras nem tanto, a questão da pessoa ser bem evoluída, assim. Tipo, igual, tem minha filha tem 13 anos. Minha filha, você senta com ela, você conversa sobre política com ela. Sim. É porque a gente tem acesso a mais exemplo, né? Sim, você senta porque com quando ela, não tinha você internet, você tinha exemplo de quem? Era só quem tava em volta. Você senta com ela, você conversa sobre valores. Eu lembro que meu pai foi me falar algumas coisas sobre política, porque eu vi uma luta na televisão, assim, tipo, uma briga de políticos na televisão. E ela fala tranquilamente, mano. E ela fala, mano. E ela fala tranquilamente. E é o seguinte, falando sobre isso, vou mandar um abraço pra ela. Filha, pai te ama. Você é incrível, esse mês foi seu aniversário. Você tá ligado que você mora no coração, viu, minha pequena? Eu vou falar dos nossos apoios, dos nossos colaboradores, mas antes, Jet, eu ia falar pra você dar uma palhinha de uma música autoral sua aí, mano. Com certeza, mano. Com certeza. Eu vou filmar na minha live aqui. Fiquei o dia inteiro pensando em qual tocar. É que você se sentir mais à vontade, irmão. Ó, a galera aí no chat aí vai avisando se o som tá legal, tá? É verdade, a gente não tem esse controle agora não. Vamos lá pra aquela livezinha. Dá pra ir. Minha vida segue rumo a lugares distantes, céu aberto e sol bem claro a me guiar. Vou deixando pra trás tudo que eu era antes, ainda sou o mesmo, mas sigo a mudar. Não fujo mais de quem eu quero ser, mas ainda não sou. Sinto-me
mais perto a cada amanhecer, e é pra onde eu vou. Trago no peito os momentos mais belos, as risadas sempre vão me animar. E cada gesto e jeito dos que estavam perto, um passado bom de me lembrar. Tudo passa em algum momento, eu sei que tenho que seguir. E sigo aprendendo que não tenho que esquecer pra saber pra onde ir. Caraca, como que é o nome dessa? Essa é pra saber pra onde ir. Mano, deixa eu falar pra você. Uma live bem levinha. Eu vou fazer uma pergunta pra você já e eu vou falar dos patrocinadores, dos nossos colaboradores, certo? O negócio é o seguinte, certo, mano? Lá é a semana toda vez que eu passo lá tá aberto. Inclusive essa semana acho que eu vou fazer uma visitona lá. Pastel da Lara, já ouviu falar? Na frente do Maria do Carmo tem uma barraca. A gente chama de barraca, mas não é uma barraca. Tem um quiosque na esquina da escola do Maria do Carmo, na Avenida Carmelino Caló, no número 1504. É bem de esquina com o sinaleiro ali do lado direito para quem vai, do lado esquerdo para quem vem. Centro, sentido bairro, bairro, sentido centro. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, se prestar atenção de novo, vai entender. Tá fácil, na Tá praça. fácil, na cara, ali na praça. Pastel da Lara, mano, de verdade. Pastel, caldo de cana, salgado, encosta lá. Muito obrigado pela colaboração, vocês são zica. E é o seguinte, né, mano? Tem um parceiro nosso que ele corta cabelo, mas ele não só corta cabelo, o cara é um maestro do corte. Que é o JC Barbearia. JC Barbershop, rua René Machado, número 195, lá no Recanto dos Pássaros, lá embaixo. Lá perto do Orlando Coalhato, perto do Vendramini. Encosta lá, perto do céu. Encosta lá, uma quebrada da hora, o moleque é monstro. Aí, hoje, como sempre, mais uma vez, fortalecendo nossa alimentação, tá a galera do Casa de Carne Vitória, que é aqui na Paineira, certo, mano? O que acontece? Esse Casa de Carne Vitória, ele simplesmente tem todos os tipos de carne que você imagina. É só chegar lá, dar uma olhada. Tem salgado, tem espetinho, tem carne, tem bovino, tem suíno, tem peixe, tem de tudo. E automaticamente, a hora que você entrar lá no açougue, você vai ver que ele é um mini mercado. Porque ele também tem de tudo. Tem desde produto de maquiagem a produto de feira. Vocês não estão entendendo, gente. É verdade mesmo. Esse... E eu falo pra vocês, tem até maquiagem boa lá. Eu não sou de usar maquiagem, não. Mas é o seguinte, quem gosta de usar, conhece, sabe do que eu tô falando. Esse fica localizado na Antônio Marques Viana, número 401, aqui nas Paiineiras. E a gente tem a Dopamine T-Shirts, certo? Que é essa logo bonita que tá aqui em cima. Aqui, inclusive, também vou atrás do seu designer, viu? Tô precisando de um. Que ela é o seguinte, ela é somente pela internet. É @Dopamine T-Shirts. Conversa com eles lá. Vários estilos de camiseta, vários estilos de roupa. É muito da hora, velho. Vários estilos de estampa, feminino e masculino.
Vocês vão se divertir lá e ó, e o atendimento é nota 1000. E é isso, família. O negócio é o seguinte, a gente vai trocar mais uma ideia com o Jet aqui. Quem quer deixar mais pergunta é pelo telefone 14 997 58 9780. E é o seguinte, amanhã de manhã tem programa do Júlio. Que horário que é seu programa, Júlio? Das 10 ao meio-dia. Como que é o nome? SOS? SOS Ourinhos. SOS Ourinhos. Briga é comigo mesmo. Demorou. Das 10 ao meio-dia, amanhã a gente tem o SOS Ourinhos. O negócio é o seguinte, tá desinformado? Tá moscando? Não tá. Entra amanhã às 10 na nossa live, programa SOS Ourinhos. O Júlio, o monstro da comunicação aqui da nossa cidade. Certo? É o seguinte, galera. A gente vai falar mais um pouco sobre música. Parabéns por essa música linda, valeu, de verdade mesmo. Eu tô conversando aqui, tô falando dos nossos colaboradores, falei do Júlio, mas é o seguinte, pra mim é muito gratificante, muito mesmo. A gente se conhece há algum tempo, mas mais próximo recentemente. Eu sempre falo pra Gabi, sempre falo pros meninos, que eu te admiro muito pela questão de vocês, mano, pela questão da sua resiliência, não só musical, de vida, de tudo que a gente já passou. Eu sei disso, a gente já trabalhou. Né, mano? A gente sabe que... Mano, e é incrível a forma que você faz isso com tanta naturalidade. Valeu. Eu sei que a gente não tá por trás dos bastidores, a gente não sabe o que acontece, mas essa naturalidade que é demonstrada do nosso aspecto diário, eu acho que é a parte mais importante de ser exemplo, cara, de ser visto. Eu posso falar tudo mesmo de você, sério, véio, mano, da hora, fico feliz. De ser visto, porque assim, ninguém sabe o que acontece. Você e a galera, mano, o que vocês estão fazendo na Drink Sim. lá tá lindo, mano. Forte abraço todo mundo da Drink Park, certo? Batalha da DP2K, Tá muito só acionar da hora, a gente no Instagram. E ó, MCs, IMCs, Mona, Mina, quer encostar? Dá um salve. Os mano que quer encostar, dá um salve no Instagram, @Batalha da DP2K, toda sexta às 8. Na Praça Henrique Fittipaldi, Rua Olívio Minucci, próximo ao mercado Sagrada Família. E é o seguinte, toda quarta tem a Batalha do APP. A Batalha do APP teve a segunda edição ontem, certo? E é o seguinte, essa segunda edição foi incrível. Quem colou sabe do que eu tô falando. Não vou dar carteirada aqui, mas foi bom. Só que E é o seguinte, essa batalha acontece na rua João Bonde, número 360, é uma associação de moradores do Jardim Eldorado. Lá tem um campo do lado, é muito fácil de achar, é a última rua, para quem vem da Jacinto Sá, aqui do centro pro bairro, é só pegar a última rua da FAP ali e ir direto, sempre reto, sentido Orlando Coalhato, não tem como errar. Contornos Batalha lá, do APP, o Instagram é @BDAPP_. Batalha do APP. É só clicar lá, você vai ver a foto lá dos malocas lá que anda ganhando essas batalhas aí. É o seguinte, viu? Por falar nisso, Jet, deixa eu falar pra você. Fala mesmo. Mano, o que você acha da cena atual da música na cidade? Mas agora sendo crítico, irmão. Não vamos ficar passando pano, não. Que é bonito, mas vamos fuder. Cuidado, hein? Olha, consigo comprar umas brigas, cara. Não, mas não foge também, não. Eu olho com muita seriedade isso, mano. De verdade mesmo. E o lance de eu estar me aproximando mais da galera das batalhas, tudo tem a ver com esse olhar que eu tenho sobre a música em Ourinhos, assim. Ourinhos tem uma parte da música bem estruturada na parte de quem sempre teve uma grana, assim, teve uma vida mais fácil. Sim. Sendo bem claro, assim. Sim. E não é juízo de moral, tá ligado? Eu não tô Nem- falando nem que militância, entendi. não, eu tô falando, as pessoas não são más porque elas têm uma qualidade Uma de condição melhor, vida sim, que eu proporcione, não é isso. É que, São os querendo ou não, contratantes. sempre teve música em Ourinhos inteira. Sempre teve música. Sim. O que acontece é que a gente tá começando a conseguir algum nível de organização entre esses artistas, tá ligado? Então, as batalhas são um reflexo disso, algumas bandas novas surgiram um reflexo disso, alguns músicos que ao longo do tempo não desistiram é reflexo disso. Com o tempo, a música tá se estruturando. Só que falta muita política, mano. Falta muita política. E aí, quando eu falo de política, eu não falo só sobre música específico. A arte em Mas Ourinhos... você fala de liderança, governo, isso. É projeto político. De, tipo, Tá. o que que... Não porque, a política mano, que a gente faz diariamente, não. A não, política o instalada. projeto o que os vereadores e o que o prefeito tá fazendo. E eu não tô falando desse, eu tô falando Geral, conteúdo. Porque o que acontece? A gente consegue, como povo, a gente consegue se organizar e fazer os nossos eventinhos, Sim, fazer sim. uma feira aqui, as batalhas mesmo. Graças aos colaboradores. Mano, quando os
rolês, eu e o Giron, eu e o Brunão já não organizou. A própria Chinforínfula, tá ligado? Sim, sim. Então, a gente, se organizando, a gente consegue. Só que demora mais, tem mais chance dos artistas se desistindo pelo caminho, porque não tem nenhum apoio da prefeitura mesmo. Então, falta política, porque, tipo assim, oficialmente, Ourinhos não olha para os artistas no geral, atores, dançarinos, pintores, todo tipo de arte. Não tem política estrutural sobre isso. Não tem. Assim, não adianta falar que tem os editais. Não, o edital, ele geralmente não vem de Ourinhos, ele vem ou do estado ou da federação. E é passageiro, ele não é uma política pública que ela é contínua, sabe? Não tem nenhuma Normalmente política. esses editais vêm o quê? Cara, geralmente é bem elitizado, é voltado pra música MPB ou pra dança clássica. Geralmente ele é bem elitizado. Tudo que tu falando sempre tem exceções, mas Sim, geralmente é mais elitizado. E aí o que acontece? Os critérios de aprovação nunca são claros. Então, tipo assim, sai um edital, você faz o seu projeto e manda para ele ser avaliado para ver. Sim. E aí, às vezes... Como se fosse uma concessão. Né? Sim. Às vezes o projeto não é aprovado e não fica claro por que ele não foi aprovado. Tá Já aconteceu isso com você? O fórum... Não, eu nunca tentei, mas eu tô cercado. Mas você convive com os meninos. Sim, tem um fórum de cultura que surgiu durante a pandemia para poder estruturar isso. Sim, eu lembro. Essa é uma discussão, assim, frontal. Acho que eu participei de uma reunião deles. Mas, Curitiba. sabe, tipo assim, a gente fica batendo cabeça com os editais, mas os editais não funcionam direito porque não tem lei, não tem política pública, tá ligado? Normas e contextos que limitam tipo, e delimitam aquilo. Sim, ó, por exemplo, pega os lojistas de Ourinhos. Tá. Tem política pública que rege como funciona o comércio em Ourinhos. Fala... Desde horário a tipo de comércio. Exato, tudo. Sobre a arte no geral não tem, tá ligado? Não tem. Entendi o que você tá querendo me mostrar. Isso falta muito, mano. Tem que ter um apoio, mas ao mesmo tempo são normas, vamos dizer, são normas. Sim, é uma estrutura que vai, tipo, São regularizar normas que a classe. priorizam a igualdade. Exato. Não só a igualdade, porque, tipo assim, cada arte tem uma peculiaridade e tal. Sim, sim. O Mas problema é que não tem... a igualdade eu falo na questão do acesso. Sim, Do acesso. Isso. Do acesso. É porque o lance é que, tipo, não tem nem esse debate. Porque às vezes só chegou, um exemplo. Você é amigo de fulano, que é primo de ciclano, e você tocou na festa de fulana. Pronto, você já tem uma rede. Chegou pra você. Fica mais fácil pra você, tá ligado? Eu nunca vi o fulano, não conheço ciclana, e a fulana não gosta de mim. Não, Não chega pra mim. Nem entra nesse lance de gostar ou não gostar. Tipo, eu estou falando da estrutura, tá ligado? Só da estrutura. Quando entra esse lance de, tem um músico, os dois músicos que eu conheço, mas eu vou mais com a cara desse, aí piora. O problema vai pra outros âmbitos ainda. Mas eu tô falando só da estrutura, assim, de funcionalidade mesmo. Sem falar quem é bonzinho, quem é malzinho, não. Sim. E não tem o debate pra formar essa estrutura. Tipo assim, digamos que um dia um vereador chega na Câmara Municipal lá, assim, olha só, eu tenho mais ou menos um mapeamento dos artistas, assim, não precisa nem ter um número, que tipo de artistas temos em Ourinhos, tá ligado? E aí, com as verbas que a gente recebe, tanto do Estado quanto do Federal, e a própria verba que a gente arrecada aqui em Ourinhos, o que a gente consegue estruturar? O que sobra para poder criar algum tipo de incentivo, alguma conversa com os próprios... Mano, tem uma coisa que é muito da hora, que eu acho que poderia ser tentado. Os comerciantes de Ourinhos poderiam conversar na prefeitura e falar, eu quero colocar a gente para tocar no meu estabelecimento. Só que pagar toda semana o cachê de 600, 700 reais, que seria o justo, eu não consigo toda semana. Aí a prefeitura não consegue criar algum tipo de projeto para bancar pelo menos metade desse valor? Então, tipo, mapeia os comércios que querem ter músicos apresentando e fala, beleza, vocês estão cadastrados, a gente vai captar essa grana de algum jeito, aí fala com as empresas, porque as empresas de Ourinhos ficam lucrando, mas ninguém ajuda a cultura de Ourinhos de verdade, tá ligado? Então capta um pouco das empresas para empurrar pra cultura. Sim. Cria essa verba, vai ter essa verba aqui para os empresários que colocar a banda pra tocar, mas tem que colocar a banda pra tocar. Tem que provar. Mano, tá que massa isso, né, gente? Isso aqui é um exemplo chulo. Sim, Nem tem discussão sobre isso, tá ligado? Nem tem essa discussão. Só tem benefício. E quem que se... Não é isso, mano. Pode sempre ser a gente. Porque, tipo, o que tem de artista bom em Ourinhos, cara? Nossa, eu olho assim a quantidade. E eu frequento vários rolês diferentes, tá ligado? E aí eu olho assim, nossa, a gente tem dançarino, a gente tem ator, tem tudo. Eu tenho um curso do Vitor Polan de teatro, eu fiz ele em 2003, 2004, 2006.
é um curso que ele não acaba. Você faz uma etapa, aí aparece coisa nova, você faz outra etapa. Porque vai surgindo coisa nova, Sim, você vai fazendo outras. Eu lembro que eu fiz durante 4 anos ainda. E eu lembro que eu ia, isso em Cananéia, no extremo litoral sul de São Paulo, eu ia para as escolas para dar aula de intervenção artística. E o que me dava mais neurose era o nome, intervenção artística. Por que eu tenho que intervir num negócio que já é nosso? Isso entra em outra coisa também, porque, tipo assim, a galera fala assim... E eu ia pra escola... Não, só um minuto, desculpa. E eu ia pra escola, eu lembro que a molecada falava assim, tio, você acha que eu vou voltar na Globo? É o meu jeito, eu sou Já caiçara. desacredita, né, mano? Sou caiçara, tio. Mas também, eu não né, tenho... os Eu artistas ficam só assim, né? não venho descalço pra escola porque tem paralelepípedo no meio do caminho. Tá muito longe da realidade, cara. Porque, tipo assim... Eu falava, não, gente, mas não é sobre Pensa em ser... arte. Não é sobre ser ator. Então, pensa em arte, ou você vai ser muito famoso, ou você tem que levar como hobby e ter um Ou trabalho vai de ser verdade. falido, igual o vizinho que toca violão exato, e fica bêbado na Não tem meio termo, não tem meio termo. Pô, não tem eu assim, já ó, vi tanto disso, mano. um mercado regional de arte. Não tem, cara. Eu lembro que tinha uma menina, a Bruna Veiga, ela era minha companheira, assim, né, nesse curso, assim, ela me acompanhava em todos os lugares e ela era mais nova que eu e eu falava pra ela assim, Bruna, o que você quer ser? Eu vou ser médica. Tá, beleza. Bruna, o que você vai ser? Eu vou ser médica. Os anos se passaram, cada um seguiu sua vida e a Amanda, uma menina que era amiga nossa, que é a Amanda Yoshinaga, ela já era evoluída porque ela morou muitos anos no Japão e veio pro Brasil já falando português. E ela nasceu no Japão, então ela já tinha uma evolução assim de estudos Facilidade, muito mais né? amplo e mais fazia, falava 3, 4 idiomas. Facilidade é acesso, na com verdade. 14 anos O nome falava disso é 5 acesso, idiomas. né? 3, Facilidade. 4 idiomas com 14 anos. Mas não é que ela era gênia, primeiro não. mundo, né, irmão? Tinha É. acesso a esses estudos, né, mano? Estudou, aprende. Aí a Bruna, ela era muito... Como que eu posso dizer? Ela era muito da Bruna. Ela era muito exemplo da Bruna. A Bruna falava, não, eu quero ser médica. Porque ela já... Ela com 16 anos foi pra faculdade de medicina. Tinha um exemplo ali do Tá lado, ligado? né? Com 16 anos ela passou, ela não ia pra faculdade. Ela passou na faculdade, ela não ia, ela só ia no outro ano. Pra gente aquilo já era incrível. Eu lembro que a Bruna acompanhava ela. E os anos se passaram e tal. E na época, logo que surgiu aquela coisa do Facebook de você... procurar. Eu lembro que no começo do Facebook você não conseguia procurar amigos. As pessoas te encontravam, você não conseguia buscar. Sim, eu lembro. Tinha não meio que um limite, busca. assim. Tinha também um limite, acho que era 5 acho que mil. até hoje deve ter, né? Nem sei, não uso muito Aí, Facebook. inclusive, o pessoal do Facebook aí, ó, dá uma atenção pra nós aí, que nós verdade. tá com os números altos aí, mano. Vou marcar vocês lá, hein? Aí, o que aconteceu? Eu vi um perfil dela, dizendo, tava assim, acho que cresci vendo atrizes, hoje atrizes me vêm crescendo. Tipo assim. Aí fui procurar mais a fundo, ela fez faculdade de Belas Artes em Curitiba. Nossa, que da hora, mano. Hoje ela mora, acho que na Irlanda, não sei, algum país bem gelado de lá, casou, tudo. Mas ela é roteirista de curtas. Entendi. Mano, e a menina é o tá na área seguinte, de a família arte. dela tinha grana na época, só que eu lembro que eles estavam com um problema muito assim de território, porque Canané é prédio tombado. Então, ou você repassa pra prefeitura, pro estado de São Paulo, ou você paga uma multa lá e é expelido do lugar. Então, o que eu sinto que, tipo assim, a gente não vira artista pra ficar rico, mano. A gente vira artista porque a gente é artista, tá ligado? Só. Aí o que acontece? Não tem um mercado. A gente fica refém de quem vai pagar nós, quando quer pagar nós, tá ligado? E eu falo não só na música, tô falando em todas as artes. Todas as artes. Se não tem e quando eu falo, verdade, isso é importante de falar. Quando eu falo de falta política, é política mesmo. Não é projeto do prefeito X. Porque depois, na hora que mudar o prefeito, o projeto ele sai. Não. É política com lei para poder não cair na próxima eleição, Tipo tá assim, ligado? o lance estadual ou lance E a nacional. longo prazo, tem que começar a estudar o que rola de arte em Ourinhos a longo prazo. Pega e fecha, ó. A gente tem 2 mandatos para criar o mercado de cultura em Ourinhos. Porque é uma classe trabalhadora que está sem sabe, não tem plano, não tem perspectiva, essa é a palavra, não tem perspectiva nenhuma. Você começa com arte, você se sente até azarado, tá ligado? Você fica, putz, se você é artista, não vou conseguir viver Tem disso, esse pseudo, tá né? E aí, quando você cria uma política, não é que todo mundo vai virar rico. Não, a gente consegue viver só. Ninguém quer ficar rico, mano. A gente só quer viver da arte, tá ligado? É só isso. É só isso. Minha mãe, quando tá dando certo, assim, ela fala, nossa, que bom.
Aí quando ela vê que eu tô meio deprimido, que eu não tô conseguindo mais trabalho, minha mãe é uma na minha coisa, área de cara. arte, assim, no caso, aí ela fala assim, vamos entrar numa empresa? Sabe? E aí tem isso, tipo assim... Tipo, tá ligado? Porque Quem eu tem entendo lojinha? ela, e eu acho que às vezes ela nem tá preocupada com com aquilo assim em si. Mas eu vejo que ela tá preocupada com o meu mental. Não, Tipo, acho que de desanimar, é, tipo assim, tá é que ligado? o dinheiro Desistir. geralmente é a resposta. Tipo, sei lá, se ele tá mó triste porque tá dando as coisas erradas, Ele tá sem mas dinheiro. sem dinheiro, tá ligado? E às vezes nem é sobre Não é, dinheiro. mano. Às vezes é mais sobre É. assim, puta, mano, fiz uma rima tão foda, gravei um conteúdo tão brabo, mano. Que, Nossa, teve sabe, um lance que aconteceu tipo, comigo, é que eu não vou falar pra não dar... Porque eu não quero reviver tretas antigas, não é? Mas Tá. tem um exemplo legal. Teve um projeto meu mas que que bateu, acabou... esquece. Ó. Ele acabou por um problema que teve, mas a gente tava com o show marcado. Tá ligado? E a gente foi tocar esse show, mano. Foi o show, nossa, mais horrível. O clima mais horrível pra tocar assim. Mas, tipo, eu não lembro, acho que a gente tirou um cachezinho, não lembro. Mas, tipo, pô, a gente tinha que tocar, tá ligado? Tinha que tocar, mano. E Você, aí... você falando sobre essa política, esse livro aqui, Abalar a Cidade, do Alexandre Billet, ele fala sobre isso, eu vou ler um pedaço rapidão que você vai Dele. entender. Uma cidade verdadeiramente democrática seria flexível, capaz de suprir com tranquilidade espírito e necessidades e desejos da sua população. A única ferramenta disponível no arsenal da cidade autoritária é a punição, seja ela legal ou econômica. O resultado é sempre o mesmo. Restrições cada vez mais rigorosas sobre onde e quando os pobres, excluídos e os racializados podem existir. À medida que o espaço da música se converte cada vez mais entre mercadoria e dinâmica de erros. Exatamente. E Ourinhos corre contra essa correnteza ainda. Por quê? Apesar de a gente ter... e, de novo, não tô falando mal de ninguém. Sim, sim. É como as coisas funcionam. Apesar de ter pessoas estabelecidas na música em Ourinhos e tal, e são pessoas fodas. A gente tem Mas a maioria dos números... artistas não estão mais aqui, gente. Mas mesmo assim, tem músico surgindo, mano. Sim. O rap, mano... Não, o rap tá incrível. Tipo, tem músico surgindo. Então, tipo assim... Mas acompanha de perto, fica emocionante de ver, né? Mas mesmo as leis jogando contra, o projeto todo em volta falando, ó, você vai ser humilhado, você vai ser expropriado, você não vai ter espaço aqui, mesmo assim surge... A expropriação tá ligado? é visível. Então, só falta... E tipo assim, não que a gente não tenha que fazer coisas sem o apoio da prefeitura. Por exemplo, o Tampinha mesmo. O ano passado eu toquei... Ele mandou um abraço, forte Pô, abraço, abração, Danilão. Tampinha. Feira da Resistência, mano. Mano, vocês são- toquei na Feira da Resistência ano passado várias vezes. Eu acho que a gente tem que fazer essas coisas mesmo. Só que sem política estrutural que Feira regulamente da essas Resistência tá coisas... bem parada agora, graças a Deus, Nossa, mano. graças Que a Xalá Deus, proteja, mano, que os graças a caras Deus. estão agora, tão... Mas é isso. E tipo assim, é uma Mas lei... e a luta? É uma lei Ninguém federal, viu a luta. tá Todo mundo ligado? fala, os caras agora conseguiu, mas e a luta? Ninguém Então, viu. mas é uma lei federal. Aí acontece, uma lei federal não consegue olhar pra cada cidade na sua especificidade, tá ligado? Não tem como. Tem que ter uma lei estrutural municipal, que olha pros artistas daqui, da região daqui, tá ligado? Vai ser Pra independente. entender como que funciona. Porque também é óbvio que ninguém vai salvar todo mundo. A gente tem que se salvar. Mas tá tem que estar ligado? no Mas game. Tem que estar no ter- game. Quem que tá na liderança, tá ligado? Tem que ter algum... Pra quem e pra onde eu vou, né? E, mano, a discussão nem existe, tá ligado? Eu tô Não. falando aqui... Mas não nem Essa discussão existe. nem existe ainda. É sobre ter uma política de disseminar a igualdade dentro do meio musical. Estruturar essa E igualdade. tá ligado? estruturar com normas e éticas das quais a gente vê que não existe. Não tem. Só não tem. Você fica refém de negociação informal. Tipo, vou tocar aí, quanto que é? Aí o cara dá um preço, você contrapõe. E assim vai. Não tem, assim, norma nenhuma, tá ligado? Eu não sei se na música acontece isso. Deve acontecer. Qualquer comércio acontece. Como o dinheiro hoje ele tá valendo muito pouco. É. Você cobra 200, o cara chama o que cobra 100. Sim, na música tem muito isso. Muito isso. E não é só Aí o Ourinhos, cara não, fala pra isso você, aí no Brasil ó, o inteiro. Jet cobrou 800. Ah, mano, dá quentão lá. Tem um negócio, um exemplo, que eu não lembro quem que usou esse exemplo, mas é muito bom. E eu não julgo o artista, mano. Não, nem Cobra pode. menos. Nem Porque, pode. tipo, porra, mano, é Não o pode. corre do Porque cara. tem a ver com isso. Pensa em todos os artistas famosos do Brasil. Você acha que eles conseguiriam tocar em um fim de semana em todos os lugares do Brasil? Não. Não, é impossível. Agora pensa, em todos os lugares do Brasil tem rolê todo fim de semana. Quem que faz esse rolê? São os músicos pequenos, tá ligado? Então, tipo assim, Sim, muito bom esse raciocínio. cara, de algum jeito a gente tá se virando. Só que não é a favor dos músicos, dos artistas em geral. E, de novo, isso não é só com a música. Isso aí,
pintura, Sim, artesanato, comércio. Mano, vai embora, tá ligado? Inclusive, eu vou falar pra vocês que estão assistindo a live aqui, ó. O negócio é o seguinte, você que é artesão, que tá iniciando seu trampo, tá ligado? Você que é artesã, tá iniciando seus trabalhos. Eu não tô falando só de coisa, não, artesão. Mano, qualquer tipo de arte que você faça, que você se expresse como poeta, poetisa, musicalmente, jornalisticamente. Ah, eu também tenho um podcast, James, queria trocar ideia com você sobre, inclusive um abraço pra Camila Barreto, do outro podcast, que eu não vou lembrar o nome agora, que é um podcast de empoderamento feminino. Perdoa por não lembrar o nome, mas eu lembrei o nome dela. Tem os Minapod também. Tem as Minapod também, um abraço forte pra Clara. Um abraço. As Minapod correm no rolê com a gente referente ao underground, certo, mano? Faz parte da nossa organização, do nosso coletivo de hip hop, da Drink. E é o seguinte, mano, dá um salve na gente, o número tá aí na tela, certo? É 14 997 58 9780. O mais importante é essa comunicação de vocês com a gente. Porque a gente sabe, igual o Jet falou, tem muito artista bom aqui, a gente sabe quem são. Só que nem sempre a gente tá vendo eles. Por quê? Por questões de logística também. Mas por questão que a cena não tá sendo dada o valor merecido. E eu não tô falando isso porque eu faço parte do rap, porque nós faz batalha, porque eu tenho coletivo, porque nós tem coletivo, porque é isso. Não, eu falo isso porque eu já fui uma criança que não tinha referência, que não tinha espelho na minha vila. Na minha vila, ou era o tiozinho que tocava o violão no bar, eu não podia ficar no bar porque eu era criança. Ou era aquela senhora lavadeira, mas então, eu não só conhecia uma ou outra. E é o seguinte, hoje a gente tem esses artistas que estão sempre em vários lugares, como o Jet falou, quem faz a cena são os artistas de menor porte. Eu acho que é muito importante você se divulgar. Então dá um salve na gente no número 14 997 58 9780. E é o seguinte, em breve vai estar rolando uma... Não é uma batalha, não é uma disputa, mas é um projeto sobre compositores. Eu tô anunciando de primeira mão agora, esse projeto veio para mim agora à tarde. A gente vai pegar 5 músicas de 5 compositores e vai lançar com outros 5 artistas. A gente vai fazer um compilado de 10 artistas num álbum só, com 5 músicas de 5 artistas. Não é só sobre rap, não é só sobre rock, qualquer estilo musical. O que acontece? O Jet tem uma música, a música dele foi selecionada. Tem o meu amigo, o MC... Vamos pôr aí o... Não que foi, não foi, Não é foi, só um exemplo. É um exemplo, é isso. Tem um MC, vamos pôr aí, tem o MC, o VL. Tem o MC VL. E aí ele pega a música do Jet e fala, mano, eu vou fazer essa música. Beleza, é ele. Então o projeto é dos dois. Claro. E aí a gente bota 10 artistas num projeto de 5 músicas. Nossa, foda, mano. Foda. Tá ligado? E não é lei, não é regra, mas é uma norma simples que você não pode cantar sua própria música. Então, isso é uma das coisas que eu bato na tecla há muitos anos. Porque eu sei que tem muito compositor, eu mesmo sou um, não gosto de compor, mas quando eu componho, eu sempre solto umas madeiradas. E é o seguinte... Sabe por quê? Só pra complementar. Mano, Ourinhos tem muito compositor e tem muita banda boa fazendo só cover. Isso me dá um dó, mano. Inclusive, você falou disso agora, eu vou falar de um cara pra você que eu acho que você conhece ele, o Fernando Cátio. Já ouviu falar? Cátio. Por nome? O Cátio. Ele é da banda Hipertrópicos de Londrina. Aí, irmão, vou trazer vocês aqui. Conheço. Vai ser um prazer falar, eu conheci ele eu conheci ele no BlaBlaCar, indo pra Londrina. Que louco, mano. E conhecendo ele, eu já sabia quem ele era e ele não sabia quem eu era. Da hora, porque eu lembrei da galera que ele andava e, inclusive, Londrina ele Ourinhos. andava com o Caian, com esse pessoal. É da galera mais velha, não conheci. E, mano, é um pica de um músico, tem uma banda enorme, a banda dele tá estourada lá em Londrina, eles tocam em vários lugares, não só Londrina, no Brasil. Mano, Ourinhos e Londrina dá pra fazer uma ponte muito da hora. A gente tá fazendo. Nossa, que bom, mano. A gente tava falando sobre isso, sobre valorizar o trabalho, voltando a falar disso. O Mano Flair falou um bagulho pra mim que eu fiquei impressionado com o discernimento dele sobre isso. A gente chegou na Batalha da Leste, os meninos pediram pra ele cantar. Ele muito humilde falou, não, mano, vamos cantar e tal. Os caras soltou um playback lá, ele cantou uma música. Saiu do palco, olhou pra mim e falou assim, eu amo fazer isso. Eu amo os moleques me pedindo pra cantar.
Só que, James, eu tô na minha cidade, beleza. Mas se todo lugar que eu for fizerem isso, eu não tô valorizando o meu trampo, mano. Porque eu vivo disso, cara. Então, é uma faca de dois gumes. Aí ele né, fala, mano? não, daí ele foi muito simples e falou assim pra mim assim, um dia você vai entender isso, estando do lado que eu tô. E eu sem ser famoso, né? Não que ele é, né? Tipo, não é sobre fama, mas a gente fala sobre ser artista. Sobre viver, né? Tipo, viver da arte. Eu entendo isso, porque eu faço os workshops, eu faço os projetos. Eu não vou pegar um trabalho de R$500 pra viajar igual eu viajava 2.000 quilômetros, irmão. Se fosse uns 10 anos atrás eu fazia. Pô, e por 200. Mas a passagem ia ser R$30, não ia ser 300. Mas essa é uma treta bem grande entre os músicos mesmo. O ano passado, quando eu tava com a banda Kaline, era Ambulose o nome da banda. E a gente tinha essa discussão sobre, cara, cuidado nos rolês que você vai tocar, assim, Valor, tipo, né, tocando. mano? E é importante, só que, tipo, eu advogo pelos dois lados. Eu fico, Você não toca, você fica Não é que eu não sem. fico em cima do muro, não. É que eu bato nas feridas dos dois lados, tá ligado? Então, em primeiro Você lugar, revida. como eu ando, por exemplo, a galera da Drink mesmo, Sim, sim. a maioria é mais nova que eu, tá ligado? Então, eu sempre tive isso de ter alguém que tem um interesse de tocar, não sei o que. Você conheceu a Yumi, né? Porra. A Yumi, abração. Eu te abraço, O Yumi te vai pro abraço. médico, você tá doente, tem que ir pro médico. Vai pro médico. Então, tipo assim, quando eu vejo que alguém tem uma vontade, eu faço questão de tocar música que é pra, tipo, incentivar, ser o exemplo da pessoa, tá ligado? Então, é difícil mesmo esse lance de, putz, tem rolês e tem rolês. Então, se eu tô num lugar que é mais underground, que eu tô ali mais como exemplo, que a galera vai me olhar e falar assim, cara, esse pá eu posso fazer isso também, tá ligado? Então, beleza. Mas é isso também, você vai fazer o show inteiro, né? Porque é foda. Tipo, você tá no não rolê pra curtir não o rolê. é artisticamente falando, é pessoalmente Exato, falando. exato. Mano. Porque às vezes Agora, as pessoas não veem que atrás do pagamento- artista tem um ser humano. Pagamento barato é pagamento barato em qualquer situação, mano. Se você vai num rolê que vai ser pago, tá ligado? Vou encerrando já. Beleza. Se você tá num rolê que vai ser pago, você ser mal pago é pior do que você não ser pago, tá ligado? Porque isso diminui o preço de todos os outros, mano. Todos os outros, velho. É foda. Ô, Jet, a gente vai estar encerrando. É isso. Mas antes de encerrar, manda um abraço pra quem você quer mandar, dá o salve pra quem você quer mandar. Cara, abração pra todo mundo. Não vou citar nomes porque senão vão ficar reclamando depois. Ah, mas uma pessoa especial. Talvez a minha mãe esteja assistindo. Então, um abraço pra ela, eu vou Um mandar. abraço pra mãe Dona do Jet. Ellen. Te amo, Qual é o viu? nome Obrigado dela? por tudo. Ellen. Ellen, obrigado por tudo de verdade e por ter esse cara incrível aqui, porque eu tenho certeza que a senhora é a estrutura dele e ele é monstro. Quem mais? Fala aí. Nossa, tem um monte de mensagem aqui, mas não vou ver agora não. Cara, é isso. A galera que tá comigo sempre fazendo os corre de música, o Ângelo, o Giron, a Ana Ávila, a Yumi, o Eric Martiniak, tem o Eric Seifer, essa galera que é mais próxima, Sim, assim. Eu vou esquecer de alguém, essa pessoa vai me xingar depois. Você mandar um abraço pra ele. Caralho, Vitinho! Mano. Ô, abração, mano. Caralho, Vitinho, do nada, meu parceiro. Fala aqui, ó. Gente, eu tô com vontade de fazer uma música com você. Bora fazer como incentivo? Bora, mas vai ter que entrar na fila, porque tem uma galera me cobrando, mano. Eu tô devendo Aí, muito de compor, saudade, mano. Vitão, saudade de Saudade verdade mesmo, mesmo, velho, mano. saudade Você mesmo. faz falta, parça. Encosta com nós. Pô, na abração, próxima. mano, de verdade. Mas vamos ter essa conversa aí, vamos ver se rola. Eu tive um problema de saúde no começo do ano e tô bem parado em questão de música, licença aqui. mas acho que não tá atualizando, eu acho. Mas eu preciso voltar, eu vou voltar. Inclusive, vou dar um recado rapidinho, já que tô nos agradecimentos. Já agradeci todo mundo. Dia 10 de maio vai ter o evento do G Lucas, da cidade de Hardcore, lá em Salto Grande, onde todas as tribos se encontram. Vai ter uma galera fazendo som lá, um festivalzinho. Vamos tá lá. Bora, mano, bora. Oi? É o Vencido. Eu sei que é o vencido. Você não sabia que era ele, mano. Entra na fila, tá Ah, o ligado? Correia Leite pra mim era o Vitinho. Era Qual o Vitinho Vitinho? Bochecha. Nossa, Porque o o Bochecha também é Bochecha. Faz Correia. tempo que eu não vejo o Bochecha. É O Correia Bochecha também, também é verdade, Correia. verdade. Você enganou a gente, Vencido, mas não tem problema. Não, mas eu sabia que era Satisfação, Vencido. meu irmão. Tamo junto. Enfim. É isso, mano. Cola lá em Salto Grande, dia 10 de maio. Eu vou mandar só os autorais desse rolê. Então Estouro. vai ser massa. Ah, eu vou chorar lá.
Certeza. Cara, tem chance. Gente, mais uma vez eu vou falar do patrocinador, os nossos colaboradores que estão com a gente. Pastel da Lara, certo? Na Avenida Na Avenida Domingos Carmelino do Caló, número 1504. É um trailer na Praça do Maria do Carmo. Nosso barbeiro JC Barbearia, certo? Rua René Machado Branco Ferraro. Pra quem não sabe, é lá no Recanto dos Pássaros, número 195. Quer dar um trato no cabelo, quer dar aquela ajeitada, deixar na régua, encosta lá. Dopamine T-shirts, certo? Aquela marca de camiseta braba, só os kit monstros. Chama ela no Instagram, @Dopamine T-shirts. Logo, logo a propaganda dela passa aí pra vocês aí. E agradecer, né, mano? Mais uma vez, a Casa de Carne Vitória, sempre fortalecendo a gente daquele jeitão. Como eu disse, lá tem de tudo. Só chegar e analisar. Tio, te amo, tamo junto. Só fortalece, Tonão. É nóis, Ju. Força, aquele abraço. Valeu, Gu. E é isso, mano. Gente, pra gente encerrar, Fala mesmo. toca um cover aí, mano. Eu sei que você não gosta de tocar um cover, Não, nada a ver. Não brincando. entenda mal. mas toca um cover pra gente encerrar com esse cover seu aí, mano. Deixa eu pensar. Ah, você falou de uma música que foi a que te pegou quando você era criança. Toca ela pra gente, Pais e Filhos. Nossa, faz muito tempo que eu não toco Pais e Filhos, Ô, cara. louco, cara, você sabe tocar ela. Vou errar, hein? Eu tô avisando. Gente, obrigado mais uma vez. Tamo junto, É só nóis, galera. agradece. Obrigado aí. Muita luz, muita luz. O que precisar, 14997589780, amanhã às 10 horas, SOS Ourinhos, programa do Júlio, certo? Dá um salvão, qualquer dúvida, chama a gente no WhatsApp. Pô, Obrigado, família. agradece, mano. Obrigado, Verdade. Jet. Eu que agradeço, meu irmão. Dá licença aqui. Ó, já comecei errado. Estátuas e cofres e paredes pintadas, ninguém sabe o que aconteceu. Ela se jogou da janela do 5º andar, nada é fácil de entender. Nossa, dorme agora. É só o vento lá fora. Quero colo, vou fugir de casa. Posso dormir aqui com vocês. Estou com medo, tive um pesadelo. Só vou voltar depois das 3. Meu filho vai ter nome de santo. Quero nome mais bonito. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar pra pensar, na verdade não há. Me diz, por que que o céu é azul? Explica a grande fúria do mundo. São meus filhos que tomam conta de mim. Eu moro com a minha mãe, mas meu pai vem me visitar. Eu moro na rua, não tenho ninguém. Eu moro em qualquer lugar. Já morei em tanta casa que nem me lembro mais. Eu moro com meus pais. É preciso amar
as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar pra pensar, na verdade não há. Sou uma gota d'água, sou um grão de areia. Você me diz que seus pais não entendem, mas você não entende seus pais. Você culpa seus pais por tudo. Isso é um absurdo. São crianças como você. O que você vai ser quando você crescer? Beijo, galera. Beijo.